Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com um prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. E ao nos encaminharmos para a finalização dos estudos em Marcos, devemos ficar atentos, porque com certeza encontraremos ainda mais lições para as nossas vidas. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e esteja aí com seu grupo de amigos, com suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Logo no início do nosso programa, desenvolvemos sempre duas atividades, você deve se lembrar. Em primeiro lugar, registramos a carta que recebemos de Mirante da Serra, em Roraima. Esse irmão nos diz as seguintes palavras: é com muita alegria que estou escrevendo para dizer que sou ouvinte desde a infância do Através da Bíblia. Meu avô ligava o rádio de madrugada e ficávamos ouvindo esses estudos maravilhosos. Que Deus continue abençoando esse ministério, que é canal de bênçãos para muitas vidas. Irmão, muito obrigado mesmo por suas orações, por suas palavras. O nosso propósito é esse mesmo: comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, uma outra atividade que nós fazemos sempre é convidá-lo a orar. Nós buscamos a Deus em oração, pedindo as suas bênçãos para esse projeto, para esse programa. Vamos orar então. Acompanhe-me, por gentileza. Pai querido, obrigado porque Tu nos usa para o Teu propósito de anunciar o Teu amor para com todos os homens. Obrigado porque mesmo sem merecermos, Tu nos fazes Teus cooperadores. Senhor, pedimos-Te que nossas vidas estejam sempre conformadas à Tua vontade para Te servirmos da melhor maneira possível. E baseados na Tua bondade e misericórdia, oramos pedindo também a iluminação do Teu Espírito para o estudo que faremos da Tua Palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, antes de iniciarmos o nosso estudo em Marcos, quero lembrá-lo mais uma vez dos nossos estudos que iniciaremos em Levítico. Prepare-se. Teremos lições preciosas para aplicar em nossas vidas. Reúna o seu grupo de amigos, de irmãos, pois nós vamos iniciar daqui a 3 programas o estudo do livro de Levítico. Muito bem, hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo 14 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Nós vamos iniciar os nossos estudos hoje a partir do versículo 27. Vamos estudar Marcos 14, 27 até 72. Muito bem, aqui nós temos também 6 divisões. E ao estudá-las mais profundamente, peçamos a Deus que fale aos nossos corações. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos ao estudo. Em primeiro lugar, nos versos 27 até 31, Jesus avisa Pedro que ele vai traí-lo, que Pedro vai trair a Jesus. Como nós vimos no programa passado, depois de terminarem o jantar da Páscoa, onde Judas foi apontado como traidor e já não estava mais com eles, Jesus e os seus discípulos, saindo do cenáculo, foram para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Provavelmente um dos salmos 115 a 118, que tradicionalmente eram cantados após a cerimônia pascal. Nesses momentos finais, antes da sua prisão, Jesus ainda teve o cuidado de preparar os discípulos para os fatos que ocorreriam dali a algumas horas. Jesus tem esse cuidado. Jesus então disse as seguintes palavras: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia.
Ora, Jesus estava antecipando o sentimento dos discípulos que, horas mais tarde, veriam seu mestre ser preso e sofrer nas mãos dos principais líderes religiosos e não reagir. Jesus não reagiu. Ele poderia usar o seu poder, mas ele não usaria o seu poder. Esse poder que tantas vezes ele usara para salvar pessoas, para libertá-las de Satanás, agora ele não usaria. Querido amigo, você percebe o cuidado de Jesus? Ele sabia que daqui a algumas horas, todos eles estariam perplexos e principalmente estariam decepcionados com a falta de reação de Jesus. Ora, e eles seriam, conforme as palavras do Senhor Jesus, seriam como ovelhas dispersas. Por quê? Porque lhes faltaria o seu pastor. Agora, querido amigo, quanto amor nós podemos ver nessas palavras, nesse cuidado do Senhor Jesus, nessa advertência, nessa antecipação do Senhor Jesus. Mas o texto continua e nos mostra a reação de Pedro. Pedro sempre tem uma reação. Ele afirmou então a sua costumeira autossuficiência e até uma certa soberba que todos poderiam se escandalizar, menos ele. Essa foi a sua reação humana e talvez até o seu desejo do coração. Mas Jesus foi muito claro, mostrando a Pedro que qualquer uma das nossas reações não pode ser feita apenas na nossa força. Sempre temos que depender de Deus. Jesus mostrou a Pedro que o orgulho precede a ruína. É isso mesmo. Esse é um provérbio que nós precisamos memorizar. O orgulho sempre vem antes da queda. E Jesus falou para Pedro, olha, não confie em você mesmo não confie nas suas palavras, não confie nos seus desejos. Dependa sempre de Deus, porque mesmo que você não queira, ainda esta noite, antes do galo cantar, isto é, antes de amanhecer o dia, você vai me negar por 3 vezes. Mas Pedro e os demais apóstolos, ainda não compreendendo a necessidade extrema da dependência de Deus, sim, todos eles disseram que com suas forças não se escandalizariam de Jesus. Só que horas mais tarde, esse orgulho, essa convicção, todos foram colocados por terra. Cada um fugiu. Todos foram embora e deixaram Jesus sozinho. E você, querido amigo, você tem se mantido fiel e unido a Jesus por suas próprias forças? Ou você tem dependido do Senhor para manter o compromisso com o Senhor Jesus? Em segundo lugar, nos versos 32 a 42, encontramos Jesus orando lá no jardim do Getsemane. Jesus e os seus 11 discípulos chegaram a um lugar chamado Getsemane, que quer dizer lugar das oliveiras. E ali Jesus reservou um tempo para se preparar, para se entregar voluntariamente. E como diz o texto, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Ele revelou seu coração diante do Pai e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, isso é, querido Pai, papai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Querido amigo, foi nesse jardim onde Jesus sofreu terríveis agonias. Deixando 8 discípulos à entrada do jardim, Jesus tomou então Pedro, Tiago e João, e como ele fizera no Monte da Transfiguração, foi com eles um pouco mais adiante. Lá eles foram testemunhas de Jesus glorificado, e agora, esses mesmos 3 estavam sendo testemunhas de um Jesus agonizante, de um Jesus sofredor, por quem deveria enfrentar o inferno por nosso lugar, em nosso lugar. Era um tempo de oração, era um tempo de intimidade com o Pai. Ele estava perfeitamente consciente do que iria acontecer ali daqui a alguns momentos. Ele iria para a cruz, ele iria tomar sobre si os pecados do mundo inteiro. Não era o medo da cruz, mas era a certeza de tomar sobre si o pecado do mundo inteiro. Ele que era santo, sem pecado. Satanás, que tentou a Jesus no deserto, no início do seu ministério, certamente estava aqui tentando também, querendo talvez que ele fugisse da cruz. Mas o Senhor Jesus, em profunda oração, sozinho,
Ele ousou expressar o seu desejo ao Pai. Ele pediu para ser poupado dos sofrimentos que o aguardavam. Na verdade, Jesus sabia que isso seria impossível, pois fora exatamente para essa hora que ele tinha vindo. Mas ao mesmo tempo em que ele pedia para não tomar o cálice, rapidamente ele submeteu-se à vontade de Deus. A partir do versículo 37, nós lemos o seguinte: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que hora terrível, querido amigo, mas que hora gloriosa para nós. Porque o Senhor Jesus está se entregando voluntariamente em favor dos nossos pecados. Os discípulos foram surpreendidos quando Jesus os encontrou dormindo numa hora como aquela. Enquanto Jesus sofria angústias indescritíveis, os apóstolos dormiam. Veja só, Jesus havia dito para eles que orassem e vigiassem, mas os encontrou dormindo. Jesus chamou a atenção principalmente de Pedro, e de fato Pedro precisava orar e estar alerta. Talvez, se Pedro tivesse orado e vigiado, talvez ele não teria logo depois negado a Jesus 3 vezes. A carne é fraca, havia tentação. Não era o momento para se dormir. A oração, querido amigo, é o poder que vence o diabo. A tentação só pode ser vencida por meio da oração. E quanto a nós hoje? Será que estamos orando e vigiando para não entrarmos em tentação? Jesus voltou a orar pedindo a mesma coisa, e quando retornou, os discípulos novamente estavam dormindo. Quando o desânimo, o cansaço, a tristeza, o medo, quando tudo isso domina a pessoa, então facilmente a pessoa perde aquela postura cristã de um soldado aguerrido de Cristo. Esses homens eram muito fracos, como nós somos. Eles só se tornaram uma bênção posteriormente, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, pela terceira vez, tudo aconteceu como exatamente nas 2 vezes anteriores. Mas aí Jesus lhes disse: basta, basta. Jesus reconheceu que tinha chegado a sua hora, e naturalmente Jesus estava preocupado também com o estado físico dos seus discípulos. Ele estava sofrendo muito, porém isso não o levou a ignorar o cansaço que se abatia sobre os seus discípulos. Querido amigo, Jesus percebeu Judas que estava se aproximando. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Jesus sabia tudo, exatamente tudo. Estava ao par de tudo. Ele sabia de cada detalhe. Ele era Deus onisciente. Ele é Deus. Querido amigo, você tem experimentado desse cuidado, desse amor, dessa preocupação do Senhor Jesus? Saiba que Ele, mesmo sofrendo, está sempre atento às suas necessidades. Agora, em terceiro lugar, no texto, os versículos 43 a 50 nos mostram a prisão do Senhor Jesus. Vemos aqui que um expediente que Judas estava usando. Veja só. Como que, liderando os inimigos de Jesus para prendê-lo, Judas veio até Jesus e, como já tinha acertado com eles, ele beijou o Senhor Jesus. O beijo, que sempre representou amor e afeto, aqui estava representando a traição e crime. Judas disse: mestre, mas ele não disse Senhor. Veja só o Espírito Santo é que inspira o homem a chamar Jesus de Senhor. Judas chamou hipocritamente Jesus de mestre, isto é, professor, porque não via mais Jesus como Messias, como libertador de Israel. Diante desse sinal previamente acertado, os soldados então identificaram Jesus e prenderam o Senhor Jesus. Aquele a quem eu beijar, prendam-no, disse Judas. E foi isso que aconteceu. Mas o versículo 47, nessa prisão arbitrária, não ficou sem reação. Mas é interessante que não houve uma reação divina. Houve uma reação humana. A reação da carne, da força própria, da dependência própria. Não foi uma reação dependente do Senhor.
Pedro era o circunstante, e certamente ele queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote. Mas, veja, Pedro errou. Ele era um bom pescador e sabia usar muito bem a rede de pescar, mas não sabia usar a espada. Marcos não relata, mas conforme Lucas 22, 51 e João 18, 10 a 11, Jesus repreendeu firmemente a Pedro e, tocando a orelha de Malco, curou completamente. Jesus então questionou seus inimigos: vocês vieram com espadas e cacetetes para prender-me como um salteador? Ué, todos os dias eu estava no templo ensinando e vocês não me prenderam? Por que isso? Mas ao mesmo tempo em que ele demonstrava a incoerência daquela atitude, Jesus aceitou a situação, pois tudo o que estava acontecendo era para que se cumprissem as Escrituras. E assim os discípulos, deixando-o, fugiram. Sim, querido amigo, veja, nós vemos aqui Jesus se entregando voluntariamente aos seus inimigos quando chegou a sua hora. Então a hora exata tinha chegado. Não foram os homens que tinham controle da situação. Ninguém podia tirar a vida do Senhor Jesus sem que ele mesmo a desse, para depois voltar a tomar na ressurreição. E por fim, nós vemos que todos os discípulos fugindo deixaram seu Senhor nas mãos dos inimigos. Na verdade, é assim que nós procedemos muitas vezes diante das dificuldades. Abandonamos a Jesus pensando que temos um refúgio seguro, quando na verdade o único refúgio para nós, querido amigo, o único refúgio para nós é o Senhor Jesus. Em quarto lugar, o texto continua e nos mostra os versículos 51 e 52. E aqui nós temos um relato bem interessante. O texto nos diz assim, acompanhe. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. É até interessante esse texto. Quase todos os evangelhos e os estudiosos são unânimes em apontar que esse jovem era João Marcos, isso mesmo, o autor desse evangelho. A maioria dos estudiosos é de opinião que esse relato é uma autorreferência ao autor do evangelho, o João Marcos, referindo-se a si mesmo. A referência ao lençol, no original, pano de linho, indicava que esse jovem era de uma família abastada. E, na minha opinião, foi exatamente na casa da família de João Marcos que Jesus comemorou a Páscoa e a transformou em ceia. E foi nessa mesma casa que os discípulos, depois da ascensão de Jesus, aguardavam o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, conforme Atos 1:14. Querido amigo, veja só, embora tenha sido um relato bem simples e mostre o temor do jovem Marcos, ele fugiu daqueles que vieram prender a Jesus, podemos ver também um exemplo de uma família que tinha colocado seus bens disponíveis ao serviço cristão. Provavelmente essa casa tornou-se um dos locais das reuniões da igreja cristã primitiva, conforme, por exemplo, lemos em Atos 12:12. A minha oração é que as nossas casas, os nossos lares, sejam locais da presença de Deus, que os nossos filhos possam seguir a Jesus continuamente. Em quinto lugar, penúltimo lugar do texto de hoje, nos versículos 53 a 65, nós temos o Senhor Jesus sendo julgado pelo Sinédrio. Esse texto faz parte da seção que vai de 14:53 até 15:15, que contempla os julgamentos a que o Senhor Jesus foi submetido diante dos judeus e diante dos romanos. Jesus esteve por 7 vezes diante de pessoas ou tribunais, sendo julgado de modo errado, injusto e ilegal. Vamos anotar. Olha só. Em primeiro lugar, ele esteve diante de Anás, o sumo sacerdote, conforme João 18, 12 a 14. Em segundo lugar, esteve diante do Sinédrio, na casa de Caifás, conforme esse texto que estamos estudando. Marcos 14, 52 a 65. Em terceiro lugar, ele esteve diante do Sinédrio, no próprio prédio do Sinédrio. Marcos 15, 1. Em quarto lugar, esteve diante de Pilatos, em Marcos 15, 1 a 5. Em quinto lugar, Jesus esteve diante de Herodes Antipas, conforme Lucas 23, 6 a 12. Em sexto lugar, esteve diante de Pilatos, conforme Marcos 15, 6 a 15. E, em sétimo lugar, ele esteve diante da multidão, conforme Marcos 15, 6 a 15 também, que preferiu soltar a Barrabás e matar ao Senhor Jesus. Sim, Jesus foi submetido a 7 julgamentos.
Veja só o quanto ele sofreu por amor a você e por amor a mim. Mas, especificamente, quando esteve diante do Sinédrio, conforme os versos 52 a 65 que estamos estudando, alguns fatos se destacam. Vamos, então, sublinhar cada um deles. Primeiro, o julgamento de Jesus foi irregular quanto ao horário, isso é, foi feito de madrugada. O julgamento de Jesus foi irregular quanto ao local, porque foi feito na casa do sumo sacerdote, versículo 54. O julgamento de Jesus foi irregular quanto à pressa incomum, isto é, sem possibilidade de testemunhas favoráveis a Jesus, versículo 55. Foi irregular também quanto às testemunhas que depuseram contra Jesus, pois eram falsas testemunhas, versículo 57. Foi irregular também esse julgamento quanto ao entendimento falho das palavras do Senhor Jesus sobre o templo, pois Jesus nunca dissera que destruiria o templo de Herodes, mas que o seu corpo, se fosse destruído, ele estaria novamente em pé após 3 dias, sinalizando assim a sua ressurreição, versículo 58. Esse julgamento foi irregular também pela falta de coerência na acusação, pois acusaram de falar contra o templo, mas condenaram por ele confirmar ser ele o Cristo, versículos 56 e 59. E, finalmente, o julgamento de Jesus foi irregular pelas ações violentas contra o prisioneiro, cuspes, socos, murros, bofetadas, conforme o versículo 65. Querido amigo, 2 destaques ainda devem ser feitos sobre esse julgamento. Primeiro, a firmeza e a profecia de Jesus sobre si mesmo, testemunhando-lhes mais uma vez que ele era o Cristo, e que o veriam um dia assentado à direita do Pai, vindo com as nuvens no céu. Versículos 61 e 62. E, em segundo lugar, um outro destaque é a atitude de Pedro. Ele seguiu Jesus de longe. Pedro estava seguindo Jesus a uma certa distância, e depois assentou-se junto daqueles que eram contrários ao Senhor Jesus, conforme o versículo 54. Ele se esqueceu da advertência do Senhor Jesus para que vigiasse e orasse. Pedro estava seguindo Jesus de um modo errado e assentou-se no lugar errado. Estava sentado na roda dos escarnecedores. Esse é um lugar perigoso para a fé e para a vida espiritual. Eram passos perigosos que Pedro estava dando e que terminaram, infelizmente, na tríplice negação a Jesus. Em sexto e último lugar, nos versículos 66 a 72, nós vamos encontrar a negação de Pedro ao Senhor Jesus. Querido amigo, esse capítulo termina com esse relato, um relato triste, pois mostra como podemos falhar quando não seguimos as orientações do Senhor Jesus. O texto tem exatamente essas palavras, eu quero ler com você. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está dizendo. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: esse é um deles mesmo. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque tu também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais, que é isso? E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Ah, querido amigo, e o texto termina dizendo: E caindo em si, desatou a chorar. Na negação de Pedro, ele diz que não conhecia Jesus, jura que não o conhecia, que nem era seu discípulo. 3 vezes Pedro negou a Jesus, e logo depois o galo cantou. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e certamente das suas palavras quando disse que todos se escandalizariam, menos ele. Pedro se arrependeu e saiu chorando amargamente. Que todos oremos e vigiemos para não cairmos na mesma tentação em que Pedro caiu. Querido amigo, ore e vigie para que você também não negue a Jesus. Muito bem, talvez agora você, depois desses relatos, esteja condenando Judas, o traidor, o Sinédrio, o injusto, e Pedro, o autoconfiante que negou. Mas eu queria te pedir um favor. Não se esqueça de que quando não dependemos de Jesus, nós, qualquer um de nós, podemos fazer o mesmo.
Que Deus nos livre de tais atitudes. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Terminamos assim o nosso tempo de estudo. Agradecidos a Deus por sua capacitação e agradecidos a você por sua companhia. Escreva-nos por carta ou pelo e-mail. Entre em contato conosco. É sempre muito gostoso podermos compartilhar a palavra de Deus com você. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.